A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Novos Obreiros do Senhor, pela expositora Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Olá, meus queridos companheiros, eu sou Márcia da Cal, do Grupo Espírita Coração de Jesus, e eu agora convido a todos a fechar os olhos e elevar os pensamentos a Deus e dizer muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que estejamos sempre próximos de Ti, próximos do nosso irmão Jesus, e que consigamos colocar todos os ensinamentos obtidos no dia de hoje em prática nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Que assim seja. Hoje o nosso estudo é sobre os novos obreiros do Senhor. Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, e também utilizamos o livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, e o Livro dos Espíritos também constam de algumas passagens, de algumas questões que abordam esse tema. E para basear nosso estudo, eu utilizei a parábola dos trabalhadores da vinha. E ela diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia de trabalho, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca, hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta, e também da nona, e fez o mesmo. Cerca da 1ª hora, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia todo desocupados? E aí responderam-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes então: ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberam-no, murmuravam contra o proprietário, alegando: esses últimos trabalharam somente por 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça alguma. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. E aí nós começamos a destrinchar essa parábola, lembrando que Jesus falava através de parábola para facilitar o nosso entendimento daquela época, e que usava personagens e figuras de forma alegórica. Então, a condição de obreiro do Senhor exige de cada um que exerça as suas funções sem nenhum tipo de interesse, com boa vontade, de uma forma constante, fazendo esforço para o trabalho que assumiram, né? Concordaram, vamos dizer, concordamos, né? Vamos nos incluir nesses trabalhadores. Então, são essas características, né? A constância no trabalho, praticar sem nenhum tipo de interesse, fazer de uma forma boa, com amor, né? E
cumprindo com a tarefa que combinamos. Então, essas são as características de um bom trabalhador. O mau trabalhador, na verdade, só trabalha quando está sendo observado, né? E não tem amor pelo que faz. Faz em troca de um salário, faz em troca de um dinheiro. Em todos os cenários da vida, nós encontramos esses tipos de trabalhadores, né? E também encontramos aqueles mercenários. Encontramos bons trabalhadores e encontramos maus trabalhadores. Na época dessa parábola, a parábola da vinha, né, arrumou poucos trabalhadores, poucos operários e muitos mercenários, né? Se você observar aqueles primeiros, aquela grande leva que foi arrecadada e que foi combinado de pagar 1 denário pelo dia inteiro do trabalho e que eles concordaram, na verdade, trabalharam por troca de dinheiro, remancharam o dia inteiro, né, para poder cumprir com o trabalho e não deram valor nenhum ao contrato, né, à oportunidade de estar trabalhando. Os outros não ficaram desocupados porque estavam à toa ou porque por preguiça. Não, é porque ninguém tinha feito o contrato com eles, né? Quando foi ofertado a oportunidade de trabalho, prontamente eles aceitaram e se dispuseram, muito agradecidos, a trabalhar de forma incansável, né, sem se importar, e produziram tanto quanto aqueles que passaram o dia inteiro para poder ganhar o denário. Então, por isso é que se diz que a seara, ela é grande, né? Tem oportunidade para todos. São muitos os que se voluntariam, muitos os que concordam com as tarefas, mas poucos são os escolhidos, porque depende muito do que vão entregar como resultado desse trabalho. Muitos trabalharam e trabalharão, né, por horas, sendo movidos por uma troca de um pagamento, né? Outros trabalham menos horas, mas apresentam grande qualidade nos resultados desses trabalhos, né? No final do trabalho, do tempo, não importando quanto tempo levou, mas entregam trabalhos produzidos, resultados produzidos com grande qualidade, porque fizeram com amor e com dedicação. Aqueles que chegaram por último, né, nem esperavam, na verdade, receber o mesmo pagamento. Porque se você for observar pela parábola, o senhor da vinha não disse por quanto que pagaria, mas eles ficaram muito felizes com a oportunidade do trabalho. Nem perguntaram. Então, se para aqueles que foram contratados por um dia inteiro, por 1 denário, né, eles nem esperavam receber esse denário e ficaram extremamente agradecidos, né? Então, esses trabalhadores, por não saber nem quanto que eles iriam receber por 1 hora, por 3 horas de trabalho, né? Pelo outro grupo que foi contratado na 9ª hora, na 6ª hora, então eles nem esperavam receber o denário inteiro. E por isso, o Senhor fez questão de pagá-los primeiro e pagar pelo dia cheio, né? Porque afinal de contas, o proprietário da vinha e o proprietário do dinheiro para o pagamento faz o que quiser, né? Com os seus bens, com os seus pertences. E ao pararmos para refletir sobre a posição dos espíritas, nos preocupa algumas condições quando a gente para pensar do que estamos fazendo do nosso tempo de trabalho. Né? Será que estamos nos dedicando com amor, com afinco, sem interesse nenhum e agradecidos pela oportunidade do trabalho? Porque muitos de nós andam por aí sem estudar, né? Sem praticar, sem seguir a orientação do trabalho. E quantas obras são entregues de uma forma contraproducente, né? Ao mesmo tempo, muitas outras são feitas com interesses pessoais e sem cumprir com seus deveres com a família, com a sociedade e principalmente com a seara do mestre, né? Então, esse também serve de alerta para todos nós.
né? Na seara, nós encontramos aqueles que apregoam as suas mercadorias, os seus resultados, o que fazem, né, de trabalho, como verdadeiros mercenários, né, em troca de algum benefício, de algum interesse. E muitos médiums trabalham como mistificadores da doutrina, né, explorando a saúde pública ou satisfazendo a curiosidade de muitos outros. E aí também encontramos muitos os que trabalham, mas poucos os que verdadeiramente somam, né, como obreiros da seara do mestre, aqueles que edificam, né, e que deixam a vinha sem produzir nada. Aí a gente vai observando, já por essa passagem, né, a gente já começa a se colocar nesses personagens dessa parábola, né? Quem somos nós enquanto trabalhadores? Quem é a vinha? Quem é o Senhor? Que pagamento nós recebemos ou nós esperamos receber? Né? Conforme a gente vai passando o estudo, a gente vai começando a se colocar nessas posições. E ainda há uma outra ordem de espíritos que nenhum proveito tem dado ao espiritismo, né? Encerram-se entre quatro paredes a fim de doutrinar espíritos e passam toda a encarnação doutrinando espíritos sem fazer nenhuma outra participação. Não leem, não estudam, né? Passam a vida inteira só doutrinando espíritas e ainda comparando, né, com olhos maus citados na parábola, são os invejosos, que cuidam somente de si próprios, né, de uma forma egoística, e ainda se incomodam, né, com os resultados bons, com os resultados benéficos que não beneficiam somente aquele outro irmão que produziu, mas que beneficiam toda a coletividade, né? Beneficiam quem está próximo e quem está distante, quem nem se conhece. Então, esses olhos maus são aqueles que ainda trabalham com inveja daquele outro trabalhador da última hora e que fez, né, apresentou um bom resultado. E porque eles gostariam também de ter tido essa boa produção, né? Então, nós somos chamados ao trabalho e aqueles que souberem trabalhar como aquele trabalhador da 11ª hora, né, seremos então os primeiros a receber o salário, seremos os primeiros então beneficiados. Mas ai daqueles então que clamarem contra o Senhor da vinha, né? Ai dos malandros, dos enganadores, dos mercenários, né? Porque eles também receberão o seu pagamento, mas não da forma como esperariam, né, de receber mais. Então, à primeira vista, essa parábola pode nos transmitir uma sensação de injustiça muito grande, né, de pagamento indevido para aqueles que se esforçaram menos. Mas se você for olhar com os olhos da doutrina espírita, a gente vai observar então que esses pagamentos não foram nada injustos, né? Cada um recebeu exatamente conforme a sua obra, né? E aí a gente vai buscar quais os critérios utilizados pelo Senhor da vinha e comparando a vinha aos reinos dos céus, nós vamos ver que os meios e os processos com que foram empregados por esse senhor, né, por esse proprietário, para cada um foi de acordo com a sua conquista. Não é para isso que leva o tempo. Não importa se eu levei 1 hora para produzir, para acabar com aquela obra, com a tarefa que me foi confiada, ou se eu levei 6 horas, ou se eu levei 12 horas, né? O que importa é que todos concluíram com aquilo que foram contratados, né? Então, se a gente faz uma breve comparação com a nossa encarnação, a gente vai analisar se nós estamos utilizando bem o tempo em que estamos aqui encarnados, né, a trabalho para servir e não para sermos servidos, se nós estamos utilizando bem ou não, se estamos fazendo mau uso desse tempo para que fomos contratados para o trabalho, né, dada essa oportunidade
da reencarnação. Se não estivermos utilizando bem ou levando mais tempo, o problema é nosso, né? Mas espera-se que cumpra-se com aquilo que nós combinamos no nosso planejamento reencarnatório. Então, cada um empenha um tempo e uma velocidade para a realização dessa tarefa. E o que mais importa, então, não é o tempo que cada um leva, mas é a qualidade da obra realizada, né? Ao homem que avalia, na maioria das vezes, essas questões de uma forma materialista, né, e egoísta, a gente vai achar que, então, essa medida desses valores foi feita de uma forma injusta a distribuição desse pagamento, né? Mas para um espírita, um espírito espírita, né, nada de injusto apresenta essa parábola. E aí Pedro Camargo, né, que é o que a gente chama de Vinícius, né, ele vai dizendo assim: somos todos jornaleiros da vinha do Senhor, que o planeta onde nos achamos, cada um age no setor em que lhe foi destinado, iniciando o trabalho em horas diversas. O proprietário observa atentamente a maneira como nós, os ceareiros, mourejam, julgando o mérito individual, não pelo tempo nem pelo volume de produção, mas pelo cunho de perfeição imprimido à obra. O bom obreiro tem os olhos fixos no mister que executa e não nos ponteiros do relógio. E aí a gente vai observar que muitos trabalhadores, né, trabalham contando, olhando fixo para o relógio na hora de bater o ponto e sair do trabalho, porque não estão ali porque têm amor ao que fazem. Não se dedicam. Eles querem apenas cumprir a jornada de trabalho e partir, e ir embora, né? E no final do mês receber o pagamento integral. E muitos ainda se comportam, né, de uma forma que só produzem quando estão sendo observados pelo seu supervisor, né? Quando não estão sendo observados, eles encostam, eles cochilam, né? Fazem tudo de qualquer forma. Então a gente tem que parar para observar essa questão, né? Aí, olhando o material sobre Paulo Alves de Godoy, ele fala que a afirmativa do Senhor da Vinha leva o obreiro a refletir sobre se ele não teria olho mau pelo fato do Senhor ser bom. Nos serve então de alerta, né? Essa passagem dele dirige especificamente aos obreiros que se enclausuram em seus princípios arcaicos, rígidos, inflexíveis, aqueles que não aceitam novas ideias, né? Uma oportunidade de se melhorar, de se aprimorar, e estacionam. Ficam estacionados e desperdiçando o tempo da encarnação, né? Em qualquer assunto, mesmo que eles estejam em conflito diante da verdade, eles não aceitam que estão errados, né? Então, não aproveitam as oportunidades que são dadas, né, a eles em benefícios. E aí os obreiros que não aceitam essas ideias novas e que rejeitam essas situações, porque eles sentem que podem ferir o seu orgulho de pseudo-sábio, né? Eles acham que sabem tudo, que é assim que é feito, e não aceitam, então, se melhorarem, né? Se tornam inflexíveis. Os convocados na primeira hora nem sempre são aqueles mais animados, sabe, para o desempenho dessas tarefas que lhes foram confiadas, né? Criam sistemas, começam a fazer esquemas, né? Articulam propósitos que são menos louváveis, menos edificantes, malbarateiam os valores e procuram sempre salientar a sua própria personalidade, né? Esquecendo que os reflexos desses ensinamentos são meramente humanos, porque se você for seguir os ensinamentos de Jesus, a gente não vai imprimir nada da nossa própria personalidade. Nós temos aqui, na verdade, nos anular para poder cumprir com a tarefa seguindo as orientações de Jesus. E esses trabalhadores da última hora, então, são aqueles que se insurgem contra as doutrinas deletérias, contra as ideias rígidas e preconcebidas, né? E contra toda forma de superstição.
São aqueles que colocam, então, a candeia sobre o alqueire, porque a função do espírita é levar luz, não só em torno dos seus próprios passos, mas levar luz para os irmãos. Então, quando a gente coloca, né, aquela outra passagem, quando a gente coloca a candeia embaixo do alqueire, a gente não ilumina um campo maior. E quando a gente coloca essa candeia acima do alqueire, a gente consegue iluminar, né, um espaço muito maior e, consequentemente, beneficiar muito mais irmãos, né? Então, são os cristãos novos que atenderam à voz do pastor no sentido de restabelecer na terra as primícias do verdadeiro cristianismo. Quer dizer, somos nós, né, os novos cristãos, os novos obreiros, porque aceitamos a modificação não das verdades do Cristo, porque elas são eternas, né, são perfeitas, sem necessidade nenhuma de modificação, de aperfeiçoamento, de ajuste. Mas nós traduzimos para uma palavra nova, mais atual, inclusive para facilitar o entendimento e o aproveitamento desses ensinamentos. Então, na parábola de Jesus, Jesus não anulou o esforço dos trabalhadores das primeiras horas, de forma alguma, né? Foi pago um salário justo, o salário que foi combinado, né? Mas os trabalhadores da primeira hora se sentiram injustiçados. E a lei da reencarnação, ela torna a parábola bastante equitativa, né? Porque ela prepara as encarnações vindouras. A gente sabe que o que a gente escreve hoje, o que a gente faz hoje, o que a gente sente hoje, o que a gente executa, nós já estamos escrevendo se teremos uma encarnação de muito sofrimento ou de menos sofrimento na próxima ou nas próximas encarnações. Então, onde nós não precisaremos fazer tanto esforço para o trabalho, né? Uma vez que a cada encarnação nos tornamos melhores, nos tornamos mais aperfeiçoados para servir, né? E também entendendo que é necessário imprimir amor a tudo o que a gente faz, né? E então, lembrando que aqueles trabalhadores que ainda não haviam sido convocados não devem também permanecer na ociosidade, né? Então, nós, enquanto não somos convocados ou enquanto não chega um momento de realizar determinada tarefa no movimento espírita, nós temos que nos ocupar com outras tarefas, tarefas menores, aquelas que a gente acha que não são tão dignas, mas que são, né? Porque cada tarefa tem o seu peso, a sua necessidade. Todas as tarefas que nós nos comprometemos, nós fomos preparados para executá-las. Ninguém pode dizer que está com uma tarefa mais difícil além das suas capacidades, né? E outra coisa, os recursos também chegam até nós, através dos nossos amigos espirituais, através dos nossos mentores espirituais e através da espiritualidade superior, que envia esses recursos para que a gente consiga executar essa tarefa. Resta para nós, então, o quê? Boa vontade, dedicação, amor, para que a gente cumpra com dignidade, né? Tudo aquilo que nós nos comprometemos. E enquanto não realizamos tarefas maiores, é porque há necessidade também de estudo, né? Nós espíritas devemos continuar estudando. É um estudo contínuo. Não há necessidade de ficar esperneando, porque nós sabemos que necessitamos desses estudos, né, para poder, inclusive, nos preparar para outras tarefas. E aí Rodolfo Caligares, ele coloca assim, se todos os trabalhadores tivessem a mesma capacidade e eficiência, poderia parecer, então, injustiça desse proprietário da vinha. Mas não é o que se verifica, né? Há obreiros diligentes, de boa vontade, que devotam-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, e em menos tempo que o comum. Assim, também como há mercenários, os que não têm amor ao trabalho, os que se mexem somente quando são vigiados, os que estão de olho pregados no relógio e cuja produção é muito menor. Então, quando a gente transporta essa parábola, né, para o campo da nossa espiritualidade, a gente vai ver que o Pai
da vinha, né, o senhor da vinha, é o pai de família, né, o pai da família espiritual, que é Deus. A vinha somos nós, a humanidade inteira. E os servos, aqueles que trabalham para fazer a humanidade produzir o vinho, né? O trabalho são as virtudes que devem enobrecer as nossas obras. O salário, a alegria. O gozo espiritual da própria evolução alcançada, da verdade e do amor. Então, para cumprir com esses deveres, né? Uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo, conforme cumprem bem ou mal as suas tarefas. Nesse campo evangélico ainda, né, nós devemos observar que, ainda que de forma velada, lá nessa passagem, lá no tempo antigo, já falava-se então da doutrina reencarnacionista, né? E os trabalhadores da primeira hora são os espíritos com maior número de encarnações, mas nem que por isso sejam espíritos mais evoluídos, tá? Porque eles desperdiçaram nessas oportunidades que foram concedidas de progredirem, de evoluírem. Os contratados posteriormente são os espíritos que foram criados há menos tempo, né? Mas que, fazendo melhor uso do seu livre-arbítrio, caminham em linha reta, não se perdendo no meio do caminho, nem desperdiçando o tempo que lhe foi dado. Né? Não se perdem nos atalhos e alcançam em menos tempo o progresso que aqueles outros precisaram de maior tempo e de maior esforço. Assim, então, se explica o motivo dos últimos alcançarem primeiro o reino dos céus. Através dessa parábola, Jesus nos ensina de forma muito amorosa, né, que qualquer tempo é tempo oportuno para o aceite, para o convite do trabalhador, né, para que a gente aprenda a servir e servir cada vez melhor, servir cada vez maior e a um número maior, né, de irmãos, porque toda vez que a gente aceita com boa disposição o trabalho, nós faremos jus, então, ao salário divino. Então, a parábola ressalta que Deus é um bom patrão, né? Ele retribui com justiça e com generosidade o trabalho que nós fizermos, com amor, a qualquer tempo em que formos chamados, devemos aceitar, então, esse convite. No livro Calma, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos faz lembrar que os obreiros não trabalham sozinhos e que os cooperadores não nascem feitos, né? E que, como Jesus modelou com serenidade e amor, assim nós devemos também auxiliarmos-nos mutuamente para a nossa evolução coletiva. Então, seguindo o modelo de Jesus, que é o nosso modelo de perfeição e guia, nós conseguiremos cumprir, né, com essas tarefas da forma como Ele espera e Ele confia, Ele sabe, né, da nossa capacidade e Ele espera que a gente execute as nossas tarefas com amor, com o mínimo de esforço. Nós não fomos feitos por Deus para sermos infelizes, para sofrermos. Nós fomos feitos simples e ignorantes para galgarmos essa evolução, esse conhecimento e sermos espíritos superiores, espíritos perfeitos, espíritos ditosos. Foi para isso que Deus nos criou. Então, agora, mais uma vez, eu convido a todos os irmãos a elevarem os nossos pensamentos em direção ao nosso Pai, nosso Criador, e dizer assim: Senhor, muito obrigada por esse convite, obrigado pelo convite de todas as horas para estudarmos, para aprendermos a lição e por todas as oportunidades de repetirmos quantas vezes nos forem necessárias para alcançarmos o seu objetivo, o objetivo da maior lei de todas, que é a lei do amor. Amar a nós todos como uma família única e verdadeira, toda a família espiritual. E assim nós nos aproximaremos cada vez mais de Ti, Pai de infinita bondade e de misericórdia. Nós te pedimos ao Mestre Jesus e à Virgem Maria que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Até breve, até o próximo estudo. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 22 de julho, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima, como tema Sede, pois, indulgentes. Aguardamos vocês!